Na verdade, já mandei para o professor Marcelo, já era para estar no portal. Desse aqui, você só verifica, senão eu dou um jeito de mandar aqui. Tanto esse quanto o questão dos dados para o do Naime, eu vejo aqui uma forma de passar para vocês. Não está aqui? Deve ter sido. Esse de classificadores não está. Tá. Ok. Tá. Então vamos lá, gente. Olha. Então nós vamos passar por isso aqui. Qualquer coisa depois eu mando para vocês, tá? Ele tem. Eu vou passar aqui por esses algoritmos, que é o Random Forest. São todos classificadores, na verdade, aqui, né? Exceto o Quadrant Discriminating aqui, Analysis, Extra Tree Classification. Esse aqui é o que nós não vamos fazer nessa aula aqui, que é esse slide aqui, que ele deu um problema na implementação dele. Logistic Regression, o Other Boost, Gradient Boost, Decision Tree, o Neighbor, né, o vizinhos mais próximos, KNN, o RID, o LDA, Navy Bias, o SVM e o Dummy. Vamos passar um pouquinho por eles, e eu vou passar o passo a passo que eu fiz aqui no processo para usá-los, né? Então eu posso, inclusive, na verdade, ele não manda aqui por ele aqui não manda arquivo, né? Manda não. Tá, qualquer coisa quando o professor Marcelo entrar, eu peço para ele mandar para você. Então é o seguinte, o primeiro passo para usar uma implementação que usa todos eles ao mesmo tempo, eu tentei otimizar aqui para vocês, tá? Só basta usar essa biblioteca aqui do scikit-learn, que é essa aqui. Então, se vocês fizerem um pip install, né? Se vocês quiserem até fazendo aí, se vocês já tiverem a ferramenta, vocês podem fazer. Oi? Vou usar o visual bem aqui, o VS Code. Sim. Vocês podem fazer ou no Jupyter, no visual o VS Code, né? O VS Code ele também abre, né? Só basta fazer isso aqui para instalar. Se for dentro do Jupyter, tem que colocar essa exclamação antes do pip aqui, tá? Que é o pip install scikit-learn e o nome dessa... Isso, esse light pkdm. Aí ele já vai ser o suficiente. Ele vai instalar todas essas bibliotecas do scikit-learn aqui. Vocês vão perceber que ele é bem... tranquilo. Qualquer coisa... Ah, tá. Eu posso ir também colocando assim, ó, no chat. Posso ir colocando. No chat cabe, não sei o limite que ele tem. A gente vai colocando. Pip-install. E se tudo der certo, ele vai instalar e o próximo passo ele não vai dar nenhum tipo de problema, né? Ele vai instalar aqui e dar sucesso aqui nessa instalação. Acredito que ele não é um pacote tão complexo, não. Precisa de algum auxílio, Rodrigo, aí? Não? Okay. Coloquei no chat também lá o comando.
É erro de síntese. Ah, tá. Exclamação com questão. Tirando a cultura que você tá. O resto. Ah, tá. No VS Code. Ah, que você está colocando aqui embaixo. Aqui é só execução. Né? Ah, tá. Não, aqui é o seguinte, ó. Aqui, tá. Aí não. Como você está usando o VS Code, aquilo ali está num... Isso aqui é um código Python. Ele não é um Jupyter que você está usando. Então, no caso, esse comando aí tem que ser dado aqui embaixo. Sem o exclamação, no caso aí. Não vai precisar de exclamação. Exclamação é só se estiver naquele ambiente do Jupyter. Isso. E a execução é aqui também. E, não, é que você apertou Enter e, se não me engano, já está executando. Aí, pronto, exato. Então, deu certo. Aqui esse de cima que você está é no arquivo Python. Então, o que a gente entende de blocos aqui, você vai ter que colocar como se fosse um texto corrido. Um texto aí executa naquele... Isso, exato. Vai terminar de instalar. Tá. Light GPM, Que quando instala ele... ele para que versão do Python? É pro 11, até o 11, será? Porque eu acho que está dizendo, ó, não consigo encontrar a distribuição porque tem requisitos que não foram satisfeitos. Deixa eu verificar aqui, tá? E se eu for lá para o Anaconda, é pip install. Isso. É o Jupyter, né? É. Deixa eu só verificar. A desvantagem de usar esse VS Code é que eu preciso processar aqui no meu na minha máquina. Só olhar aqui um pouquinho. Eu acho que vai ser o mais recente esse aqui, viu? Eu tá com 12, Python 12. Mas aí tu já tá usando a versão beta, né? Não? A última deles. Eu sempre coloco uma antes da última. Cagaram pra esse, não. Então talvez é isso aí a diferença do nosso. Grava na tela. Pega na tela aqui, depois o pessoal quiser. Pega na tela aqui, eu vou voltar. Ah, beleza. Grava na tela aqui, já pegou. Valeu. Tá, então aqui, ó. Tá, olha só. Então, após a instalação, gente, ele tem que ser feito isso aqui. Eu vou colocar linha por linha para vocês lá no chat, porque aqui é muito texto. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Para cada um dos algoritmos que a gente vai usar, nós vamos vamos fazer a importação. Então, aqui eu estou importando esse do assembly aqui, a Random Forest, Extra Tree, Ada Boost e o gradiente. Então, nós vamos um por um. O que eu aconselho, tá bom? Para a gente ver se não vai ter erro, de um por um, você coloca, executa. Se não der erro, tá bom? Porque como são muitos, você identificar os casos de erro. Então, eu vou colocando um por um. No terminal, né? Não, esse aí já é na parte de cima do seu código, que é a importação da biblioteca. Então, só verifica se no chat dá para copiar essa linha aí, tá? Aí essa aí vai ser a primeira linha mesmo. Não, cortou. Cortou. Ah, tá. Pode pegar esse texto todo. Isso, perfeito. Nossa, esse VS Code. Ah, ele é bacana. É engraçado um juiz falando isso. Não, porque é interessante, né? Eu não consigo transmitir o sentimento, mas ele me entendeu. É porque às vezes a gente está trabalhando doido para alguém entender o que a gente passa. Pronto, então não deu erro, né? Beleza. Então vamos, como nós estamos indo linha por linha, o próximo passo é esse aqui. Mas também não falou que deu certo. Tá bom, então menos mal. Aí, eu mandei o próximo. A próxima linha.
Mesma coisa? Então tá bom. Eu tô com fé que tá dando certo aí, viu, Rodrigo? É. Nem tá na sala para pegar. Eu também. Eu quero botar lá no zap, quer? No zap. Tô colocando as linhas aí. Vou copiar lá no zap. É que eu não tô colocando o bloco inteiro porque vai estar cortando. Pode cortar, né? Então, tô indo de 2 em 2 linhas. A internet hoje aqui tá bem complexa mesmo. Eu tive com um orientando aqui mais cedo. As coisas de cada vez também. Se você selecionar ela, não. Não. Está executando o código inteiro. Não, aí executa inteiro. O código aí está iniciando nesse mesmo, Rodrigo. Perceba que tem from, aí o nome da biblioteca, o pacote, né? O nome da biblioteca que está importando. Ele segue esse padrão, tá? Então sempre começa com from. Lembra que o Python é fortemente indentado. Então, um espaçozinho fora do lugar ele vai reclamar. E essas duas últimas linhas, elas não são bibliotecas do algoritmo. Uma é para teste, para a biblioteca de teste e treinamento, e a outra é para o banco de dados de exemplo que a gente vai usar. Então, deixa eu acompanhar, porque o do Rodrigo aqui é meu termômetro. Se rodar tudo aqui... Aí, eu até esqueci. Isso, eu coloquei os outros aí. Isso. Tá. Vou copiar tudo e botar lá, então. Isso, beleza. Essa lâmpadazinha que aparece aqui no... É que ele está querendo dar uma ideia. Provavelmente ele quer otimizar essas importações. Tá, então eu já botei tudo, né? Então, isso. Se rodar, é para rodar. Bom, aí, pronto, show de bola. Não falou nada que está tudo certo. Manda tirar o código no chat. Esse aí é o quem cala consente. Se você puder mandar o blocão aí. Mas será que vai? Vai esse blocão aí. Vou colocar aqui, ó. E esse trem aqui salva automaticamente ou tem que dar um Ctrl S? Ctrl S. No Windows, Ctrl S. No VS. Ctrl S. Um dia desse eu estava apanhando, era no Word, no Windows, cara, que não é Ctrl S para salvar, né, cara? É Ctrl B. Eu falei, que invenção de jirico, cara. Essa depende da versão, né? Não é no WhatsApp, né? Ctrl KS, Ctrl direito, Ctrl esquerdo. Então essa lâmpadazinha aqui já é uma IAzinha tentando surgir de melhoria. Exatamente. Ela deve estar dando alguma ideia aí de alguma coisa aí. Tá, vamos lá. Então, se todo mundo conseguiu carregar sem dar problema, gente, a próxima etapa aqui, eu vou colocar aqui o código, como a gente descobriu aí que ele não corta, esse que eu estou colocando agora é o para... Eita, foi. É o carregar o dataset de exemplo, tá bom? Esse dataset, ele é esse último que a gente exportou aí de exemplo. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai separar esse conjunto de dados aqui em duas partes, que é o XY, então ele vai retornar isso, que é o que nós vamos separar aqui para treino e teste. Treino e teste, treino e teste. Então ele está separando esse conjunto, tem a porcentagem que ele vai separar e o random state, que é 42, que é a forma que ele vai randomizar esses dados. Esse conjunto de dados íris, ele é pequeno, vocês vão ver que a maioria dos classificadores aí vai ser um sucesso, mas é só para vocês verem que existem esses pacotes e que você constrói ele bem bacana.
Então, aqui já... O próprio Scalane lá, datasets, aí você está importando o load. Exato. Aqui, ó. Sim. Aí ele já traz esses datasets? Ele já traz esse dataset íris. Exatamente. Ele já é para isso. Então, já tem esse load íris, já é a função já desse dataset íris aqui. É um conjunto de dados de exemplo, tá? Sim. Então, vocês podem perceber que nesses códigos que eu vou mostrar para vocês hoje, eu não faço tratamento, eu não faço nada disso, eu só uso. Não tem CSV? Não tem CSV nada, porque nós estamos carregando da própria biblioteca os dados de teste, tá? Aí vocês vão perceber que o jeito que a gente está construindo aqui, quando eu mostrar no Nime para vocês vão ver que ele é bem semelhante, só que você vai ver que... No código bruto. Você vai perceber que eu não vou usar código nele, no carregamento dele, mas vocês vão perceber que fica mais nítido, né? Por estar no formato fluxograma, você consegue entender melhor a lógica de como é que ele está sendo feito. É só para... A gente precisa entender essas diferenças, mas o que está sendo feito lá é o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Então, por exemplo, eu tentei enxugar bem os exemplos aqui. Por exemplo, o Random Forest, o classificador Random Forest. Então, assim, ó... Opa! Alguém aí? Pode falar? Tá. Então, assim, ó, imagine a floresta cheia de árvores. E cada árvore faz uma pergunta sobre o que está acontecendo, umas para as outras. Depois de fazer várias perguntas, as árvores conversam entre si para decidir a melhor resposta. É como pedir várias opiniões para tomar uma boa decisão. Então, o Random Forest ele funciona desse jeito. Ele vai gerar várias árvores de decisão. Então, quando eu falo árvore de decisão, vocês mentalizam o que é uma árvore de decisão. Ele faz várias árvores de decisão. Depois ele pega essas árvores e calcula quais chegaram aos resultados, como se elas estivessem dando opinião. Esse aqui é o melhor resultado, esse é o melhor resultado. E elas chegam nesse consenso e você tem isso. Então, o Random Forest ele funciona assim. No Senhor dos Anéis tem as árvores lá que conversam, né? Então, como é que a gente usa ele com base nesse código do Scikit-learn aí que a gente está usando? Basicamente, o código é só isso aqui, gente. Random Forest Classificator, a gente chama a função Random Forest. Você pega aqui a parte de treinamento do X-Train, do Y-Train, e faz aqui, rf.score, que é a variável que a gente criou aqui do classificador, passando o teste, o x-teste e o y-teste. Então, se vocês executarem aí, ele vai dar um resultado aí da acurácia, né, do score do Random Forest, que aqui foi 100%, né? Então, lembrando que os dados de teste, vocês percebam que isso no mundo real vai ser bem difícil acontecer. Vai depender de muita coisa. Coloquei no chat aí. Então, percebam que ele funciona desse jeito. A maioria dos que nós vamos testar hoje aqui, ele vai dar esse 100%. O que eu quero mostrar para vocês também é que existem várias bibliotecas que facilitam esse processo de teste. Então, imagine que você quisesse aí, sei lá, classificar os processos por tipo, e você tem um conjunto de dados, e você quer falar, eu quero saber se esse aqui é desse tipo, ou se é desse tipo, enfim. As gavetas, né, do Rodrigo, não lembrei. Você faz isso. E isso é um trabalho que o pessoal faz bastante, né? Ou quer fazer bastante, né, Rodrigo? Porque lá na AGU a gente também tem isso, né? O pessoal lá todos pesquisando formas de classificar processo. Todo mundo quer se livrar dessas coisas aí, né? Então, se esse fosse o caso, então ele estaria classificando o teste que a gente quis aqui em 100%, tá? Então, lembrando que eu não fiz... A gente está usando os dados da própria ferramenta para testar e implementar, então não foi feito aqui
nenhum processo de transformação nos dados, de modificação, nada disso. A gente só está usando. Claro que se a gente fosse usar os dados de processo, a gente teria que fazer todo aquele trabalho de análise de dados em cima, de transformação, enfim, estatístico, tudo para chegar aqui, né? Então, lá em cima você pega uma parte dos seus dados de treinamento com tamanho de 3, size 0. Tá, que é só um parâmetro para ele randomizar aqueles dados, que os dados são poucos, né? Provavelmente aí é o teste size. Qual vai ser o tamanho do teste? 30% dos dados. Entendeu? O teste 30%, se o teste é 30%, então o treino vai ser 70%. Tá? E ali o random state é a forma que vai randomizar aí os dados. Tá? Então deve ter parâmetro de semente também, se você quiser. Para validar teste é importante sempre usar sementes, tá, gente? Tem os algoritmos, eles têm, eu não coloquei aqui, mas eles têm a opção da semente. Por que é a semente? Você pega um conjunto de testes, você fala que esse aqui é meu conjunto que eu vou validar a minha ideia. Se você utilizar a semente, você vai saber que aquele processo que randomizou, que separou, sempre vai acontecer do mesmo jeito, se você usar aquele número da semente. E no número da semente você pode colocar qualquer número. Às vezes, para eu não me perder, não sei se vai valer a dica para vocês, o que eu faço? Eu uso a semente como o meu CPF ou o meu RG. Eu sei que toda vez que eu quero chegar nesse resultado, eu coloco meu CPF lá como semente ou meu RG. Eu nunca vou esquecer. Só a dica. No dia a dia a gente vai... Porque eu não vou decorar a semente, eu vou fazer o que eu... Tá? E é uma coisa que, por exemplo, se vocês trouxerem para a realidade hoje, não sei nesse novo modelo do ChatGPT. Até ontem, tá bom? Eu não olhei hoje. Até ontem, ChatGPT e outros chats de LLM não conseguem implementar sementes. Eles não têm sementes. Se você tentar implementar uma semente no ChatGPT, até ontem você não conseguiria, não sei hoje. Ou seja, você falar, eu quero que o resultado sempre venha desse jeito. Ia ser muito bom. Imagina o poder dessas... Ou não foi liberado, ou os caras não estão segurando ainda. Porque você poderia replicar resultados, isso seria muito bom. Né? Ou eu consigo fazer isso hoje em quê? Na geração de imagens. Na geração de imagens a gente consegue gerar... Repito. Você consegue usar sementes. E você pode usar até incrementação, que aí você... A cada geração ela incrementa um pouquinho, aí ela vai modificando levemente. Em imagens a gente consegue, porque os caras usam vários modelos e usam alguns métodos estatísticos lá, e com base nisso eles geram e eles separam. Mas vamos lá. O próximo aqui, gente, é o QDA, né, que é o Quadratic Discriminating, que ele é o seguinte, pense em dividir diferentes... Eu coloquei exemplo aqui de caixa de brinquedos, estava em homenagem a meus filhos, que a gente tem que fazer isso direto, né? Então, se eu pudesse fazer um algoritmo para recolher os brinquedos dos meus filhos, seria ótimo. Então, olha como seria isso aqui. É o quadrado. O que ele faz? Pense em dividir diferentes tipos de brinquedos em caixas, onde cada caixa tem uma forma diferente. Você tem vários brinquedos, cada caixa tem uma forma diferente, e você precisa colocar o brinquedo segundo a forma, tá? Esse modelo tenta encontrar a melhor forma de separar as coisas entre os grupos diferentes. E ele pega isso dependendo do que eles são. Então, ou seja, então você tem várias coisas diferentes que você precisa colocar em várias caixas diferentes, e você precisa que esses grupos, então esse algoritmo ele divide melhor esses grupos. Isso é só triângulo, isso é só quadrado, isso aqui é só hexágono. Então ele divide esses grupos de uma melhor forma para depois você conseguir colocar nas caixas, ou seja, classificar, né? Então é isso. Pegaram bem aí o conceito? Então, todos eles são, né? Eles classificam. Então, assim, a forma de implementar é a mesma. Vocês viram aqui, só muda o nome. Eu vou colocar lá para vocês, mas viram aí que não muda quase nada ou nada, né? A maioria deles aí.
Vou colocar aí para você. Eu li um tempo atrás, obviamente, que aí vai a ignorância. Sim. Assim, por exemplo, tem aquela questão da IA supervisionada, Sim. você tem a classificação, o agrupamento, Sim. e aí tem a regressão, Sim. Os preditores. Isso. Aí, por exemplo, nesse caso aqui são todos de classificação, ou tem também questão de agrupamento? Não, todos de classificação, e eles agrupam para fazer a classificação internamente neles, esses aqui. Porque é o seguinte, quando eu falo em árvores, que tem muitas aqui, a árvore é um excelente classificador, né? Por várias vantagens, porque vocês têm que entender no problema de vocês, que é o seguinte, eu preciso classificar, beleza, não sei, vai depender do caso de vocês aí. Eles trabalham um pouquinho diferente as formas deles, mas o que você tem que prestar atenção é como estão meus dados e qual que é o melhor classificador para resolver esse problema. Infelizmente, se o melhor algoritmo para o seu problema for um algoritmo de caixa preta, aí você vai ter que ter muito tato para você conseguir explicar como é que esse classificador fez isso, ainda mais nos dias de hoje. Que não sei se vocês sabem, de algoritmos, tem os algoritmos de caixa branca, que chama, e os de caixa preta. Tá? Os de caixa branca, por exemplo, árvore de decisão, random forest, todos esses são de caixa branca. Porque você consegue explicar como que chegou no resultado, como que o aprendizado de máquina chegou no resultado. Os de caixa preta você não consegue explicar. Por exemplo, o LLM da vida utiliza isso. Por isso que existem várias áreas de estudo hoje em cima disso, tentando explicar a IA. Em áreas médicas, em tudo. A questão de saber se um texto é plagiado, não é plagiado não, é construído por uma IA. Isso é a maior balela do mundo. Né? Maior balela. Maior... tentativa, é uma caixa preta. É uma caixa preta e a maior balela do mundo. Não é possível. É muito complexo. Se você pegar, copiar e colar, você vai identificar que tem padrões na geração dos parágrafos. 333, 444, se o texto for longo. 777, 555. Ela vai encontrar um padrão e vai colocar todos. Mas você pode dizer para ela, crie os parágrafos de forma aleatória, com números de linha diferentes. Porque humanamente, nós, quando a gente vai escrever, a gente escreve com números diferentes. Ou você, aí se tiver muito formal o texto, você pode pegar você pode pegar qualquer texto seu, escreve e fala, agora adapte esse texto para meu estilo de escrita. E ela vai adaptar. Porque a sumarização dela é muito forte. Não tem como. Por isso que, assim, é uma profecia que eu sempre falo. Minha profecia para o futuro, nosso futuro, é que cada vez mais o conhecimento vai ser mais valorado, em termos de valor mesmo. Conhecimento, que eu digo, é conhecimento mesmo. Aí você vê várias iniciativas. Se não fosse assim, por que as grandes Big Techs estão investindo em centros de trabalho com dados, centros de análise de dados? Aí você fala, a IA está quase autossuficiente, é mesmo? Então por que elas estão treinando elas todos os anos? Autossuficiente ela não é, senão eles não precisavam treinar. Ela precisa aprender coisas novas. Quem gera coisas novas somos nós. Aí a gente entra no ciclo de a gente se usar a IA de maneira indiscriminada, a gente vai gerar menos conhecimento. Se gerar menos conhecimento, menos dados de qualidade e a IA vai ser mais fraca. Então, sites como aqueles que você faz tutorial e vende, eu acho que aquilo vai começar a ter mais valor, né? Por que monetizam tanto canais de YouTube, coisa do tipo? Porque o conhecimento começou a ter um valor diferente, está começando a ter um modo diferente. Mais valorativo. Eu digo conhecimento de verdade, de você pegar, estudar um livro e ir lá. Porque é aquela coisa, se você, igual, Rodrigo, igual na tua área mesmo de trabalho, né? Teve um caso no Brasil, né, que um advogado foi lá, pediu para fazer eu não sei o nome, gente, fugiu aqui agora.
uma petição, alguma coisa, aquele documento que vai para o juiz, né, que o advogado faz. Ele pegou só da IA e Ctrl-C, Ctrl-V, jogou lá, o cara recebeu uma punição da OAB, né? Um consultório Tribe, Porque é difícil. assim, né? Já tem uns 500 pessoas nesse grupo do WhatsApp aqui, eles estão trocando. Sim. Sim. Então já está massificado. Tipo, não, está massificada, a ferramenta é usada, mas, por exemplo, nesse caso desse advogado, ele pegou o texto do jeito que estava, confiou demais na ferramenta, Ctrl-C, Ctrl-V, foi lá. O que ocorreu? O que ocorreu? Simples, ela alucinou, inventou jurisprudências. Então, eu digo assim, nós precisamos ter esse filtro, principalmente nós que estamos aqui nesse processo de aprender isso aí, a gente tem que ter, sabe, esse filtro. Então, eu aposto nessa área. Então, vamos lá, Extra Tree Classification, que é o ET aí. Ele é parecido com o Random Forest, ele é parecido com, vou selecionar aqui para o pessoal que está assistindo ver melhor. Ele é parecido com o Random Forest, mas as árvores aqui são um pouco mais aleatórias. Elas ainda fazem perguntas, mas de forma mais simples e rápida para definir qual é o grupo certo. Então, a estratégia dela não tem várias árvores conversando, ela, das árvores que gera, pega algumas aleatórias, se comunicam de forma rápida lá e pronto. Não sei se vocês sabem, mas as árvores, por exemplo, trabalham com métricas, por exemplo, ganho de informação e outras métricas. Você pode escolher como é que ela trabalha, ou seja, como é que ela vai se comunicar. Se você vai usar o ganho de informação ou outra métrica. E vai depender, mais uma vez, de como tiver os dados de vocês, tá? Então, sempre um olhar para os dados, no sentido de fazer uma estratégia de boa, estatística nos seus dados é fundamental, fazer várias perguntas e fazer os testes de hipóteses nessas perguntas para os seus dados. Então, você pode fazer mais de uma pergunta para os seus dados. Faz os testes de hipótese, várias perguntas, você vai ter vários cenários diferentes que você pode percorrer. Né, que você vai saber, eu posso ir por esse caminho, posso ir por esse, né, para parte da estratégia. Então, vamos lá, o Logistic Regression, que aí você já vai ver que ele tem um parâmetro diferente, que é esse parâmetro de interações, no caso aí está 200. O que ele faz? Ele é como um interruptor de luz, tá? Ele tenta decidir se a luz deve estar ligada ou desligada, ou seja, em qual grupo as coisas devem estar. Ele vê várias informações e decide com base nela. Inclusive, um dos processos para usar esse linear regression é fazer a normalização dos dados. Basicamente, ele é binário, ele varia de 0 a 1. Vocês vão ver que ele é um dos que eu trouxe no Naime para mostrar para vocês. Vocês vão ver claramente que você precisa fazer uma transformação. Tá. E ele tem um parâmetro diferente aqui, que é o número de interações. Mas vocês podem ver que a forma de implementar é bem semelhante, né? Ele muda alguns detalhes, ou seja, para cada grupo ele vai interagir 200 vezes, né? Vai fazer a rodada aí. Aí o ADA Boost, que ele, ou o ADA, né, igual a gente chama, imagine que você está fazendo algo bem difícil, mas pede ajuda de vários amigos, cada amigo ajuda um pouquinho. O ADA Boost funciona assim, ele pega várias pequenas ideias e combina para formar uma grande ideia melhor. Tá? Então, a forma que ele vai fazer é isso, ele vai dividir os dados dessa forma, vai fazer os cálculos dele em cima disso. É como se fosse essa questão que eu tentei exemplificar aí. Gente, não liga para os meus exemplos, não, tá? Porque eu tento explicar isso para o meu filho. Mas aí é legal, essa questão aí que você falou. Isso aí até estatisticamente, a gente está falando de um somatório. Sim, exato. Um somatório de situações de resposta que ele está te dando. Que ele está te dando, de várias situações. Isso é interessante.
Aí ele pega e fala, tá, esse aqui é o melhor resultado. Vocês vão ver que para esses dados de exemplo, ele está tudo dando 100% aí, né? 1.0. Mas vocês vão ver que tem uns algoritmos aí que mesmo nesse dado de exemplo, o desempenho vai ser lá embaixo, porque nem todas as soluções servem para tudo. Essa aí é uma questão empírica interessante. Então. Isso. Eu peguei também no final do texto que eu peguei o que cada um é bom para trazer para vocês. O gradient boosting aqui, o que ele faz? Esse modelo ele tenta melhorar cada vez que erra, ou seja, ele trabalha com um erro, tá? Uma de maneira mais de uma maneira bem cuidadosa. Ele corrige pequenos erros a cada passo que ele vai dar, ele avalia o erro, como é que está o cálculo do erro, e ele tenta melhorar um pouquinho com base no erro dele, até encontrar a melhor maneira de classificar as coisas. Então, o Gradient Boosting Classifier, ele faz isso, ele trabalha com erro. Para algumas situações, gente, isso aqui é super importante, porque tem conjuntos de dados que a taxa de acerto é muito alta. Então, como é que você avalia? Está dando muito alto? Os caras começaram a avaliar na literatura a taxa de erro, ou seja, não é mais quanto melhor acerta, é quanto menos erra, entendeu? Eles mudaram só a perspectiva. Então, quanto menos o erro ele faz. Então, é uma alternativa para a GED? O que você acha? Para quê? Para algoritmo genético, onde você faz as gerações para ir melhorando. Sim, é o mesmo princípio. Que, na verdade, é igual os LLMs, né? Ele tem uma rede geradora e ele tem outras redes, né? Que ele tem a geradora, agora fugiu aqui. Ele tem aqui a preditora e a geradora, né? Ele tem uma que prediz e outra que gera. E eles conversam entre si para ir melhorando. Faz um backpropagation? Não é um backpropagation não que ele faz. Eu acho que ele tenta combinar resultados mesmo, de alguma forma. Ó. Eu nunca peguei assim para ajudar no tutano assim das LLMs, não. Eu usei assim de maneira geral. Ó, aí tem o Decision Tree, né, que é o mais popular de todos. O que ele faz? Uma árvore com várias perguntas. Que cada vez que você responde uma pergunta, a árvore faz outra pergunta. Ou seja, as perguntas são os nós, tá, gente? Faz a pergunta, aí ele divide, faz outra, até encontrar a resposta. Ou seja, até ela não conseguir mais ser dividida. Que é a árvore de decisão. E na computação, né, que a gente não vê isso aqui no programa, que é a árvore binária, né? A estrutura, que é uma estrutura de dados que a gente tem, né? As árvores de decisão utilizam essa estrutura de dados. Né? Então, essa é bem básica, ela, na verdade, é uma das mais usadas, porque ela é bacana demais, né? A árvore de decisão é muito boa. Se seus dados estiverem adequados... se estiver equilibradinho, vai. Temos aqui o KNN, os vizinhos mais próximos, que é o seguinte, ela... Assim, ó, se você quer saber o que... pense nos seus vizinhos. Se você quer saber o que fazer, olhe para o vizinho ao seu redor e faça o que a maioria deles está fazendo. Esse é o modelo que classifica com base no que está perto. Então, o KNN, como é que ele funciona? Ele aí observa todo como os dados estão sendo classificados ali. E ele fala, peraí, quem está perto de mim aqui está fazendo o quê? Ah, ele está classificando isso aqui como copo e não como plástico. Ah, então é copo. Então é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai olhar o que a maioria está decidindo e ele vai decidir igualzinho. A Maria vai com as outras. Tá? Para os brasileiros, estão vendendo espetinho, está dando dinheiro, então vou fazer isso também. Aí aparece um monte de espetinho, depois some todos os espetinhos da cidade, porque a moda agora é vender, sei lá, pipoca. É engraçado esse tipo de comportamento, né? Mas é importante, principalmente para vocês, ó, gente, é uma coisa que é importante vocês observarem, principalmente vocês no processo de doutorado, que às vezes você pensa assim, pô, como é que eu vou fazer algo novo, algo inovador no meu processo de doutorado, né?
muitas vezes a gente tem que buscar respostas onde, em outras partes assim da matemática, da literatura, e tentar trazer isso para o nosso contexto. É mais que a gente abrir a mente mesmo e decidir. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o pessoal do Japão, lá no governo japonês, em determinada época aí da vida deles, aí, eles precisaram fazer... Eles estavam com um problema de otimização em relação às rotas do metrô. O que eles fizeram? Descobriram um fungo, tinha um fungo na biologia, que esse fungo ele era bom para labirintos. Então, os caras pegaram isso da biologia, fizeram a planta do negócio, onde podia ser cavado, eles colocaram o material que o fungo poderia comer, que o fungo se alimentava, no que eles não poderiam quebrar, coisa do tipo, eles colocaram o tipo de coisa que afastava esse fungo. Aí soltaram lá o fungo. Aí o bendito do fungo foi consumindo todas ali e achou o melhor caminho para isso. Os caras se basearam nisso para construir a estrutura. Cara, a gente fala, os caras estão em outro mundo, em outro nível, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que, igual um autor de um livro que eu estava lendo, ele diz o seguinte: às vezes, para mudar da perspectiva de um problema que a gente tem, nós precisamos deitar debaixo da nossa mesa só para a gente pensar um pouco diferente, né? E muitas vezes esse tipo de coisa traz esse processo de inovação. Então, a gente está mostrando algumas técnicas aqui, mas às vezes você pode entender que uma combinação delas pode resolver seu problema, né? Então, o KNN, ele funciona assim. Eu já copiei o KNN lá para vocês, deixa eu ver. Já. O KNN já está lá. Ele funciona dessa forma. E agora, o Ridger, né? Ele funciona assim. Ele funciona como uma regressão logística, mas com uma regra extra para evitar que as respostas sejam muito extremas. Ou seja, ele toma cuidado em fazer as suas escolhas para não esticar demais. Então, ele funciona como uma regressão logística. Ou seja, só que a regressão logística, às vezes, ela pode passar do melhor resultado, coisa do tipo. Então, ele tenta mais que fazer esse controle, tá? Esse algoritmo aqui. Então, a forma de implementação é a mesma. Vocês vão perceber aí. Já saiu do 1 isso aí. Oi? O resultado saiu do 1 dele, né? Saiu, Só que aqui, por exemplo, aos nossos dados, ele já não foi tão bom. Ele já foi 0,0, 0,84 ali. Porque ele foi excluindo, né? Ele foi excluindo. Talvez os nossos dados tenham dado overfit também, né? Ou seja, tá perfeito demais, né? Talvez treinamos demais, né? Lá quando a gente pega lá os dados que a gente usou, a gente colocou muitos dados para treino. O conjunto de dados pequeno, por isso deve ter overfitado, que a gente chama, né? O resultado está viciado já. Né? Então, aqui o LDA. Vou copiar aqui para vocês. Eu já colocar ali que eu vou lendo e passo por outro. Já está acabando eles, tá, gente? Ó, o LDA, como é que ele funciona? Cadê LDA? Tá. O LDA, como falando, imagine desenhar uma linha no chão para separar dois grupos diferentes de brinquedos. Ou seja, você tem aqueles brinquedos que eu falei lá que tem forma diferente, você parte uma linha no chão. Então, o LDA ele tenta desenhar a linha o melhor possível para que cada brinquedo fique no grupo certo. Então, se a gente tem uma regressão linear que ela passa uma reta, né? Nesse aqui ele tenta fazer a linha um pouco assim, ou seja, se a gente for observar matematicamente, eu acredito que ele seja não linear. Ou seja, se seus dados estiverem não lineares, se não conseguir separar eles de forma linear, essa aqui é uma solução possível. O Naive Bayes, aí ele deu 100% também, né? O Naive Bayes aqui, deixa eu colar para vocês, para quem quiser pegar. O Naive Bayes é assim, gente. Ó, esse modelo faz suposições muito simples. Como se todos os brinquedos fossem igualmente prováveis de estar em qualquer grupo. Então,
supondo que ele possa estar em qualquer grupo. Ele usa a ideia de probabilidade para decidir onde ele pertence, né? Então, basicamente assim, ó, o Naive Bayes, porque a estatística, gente, não sei se vocês sabem, ela tem as divisões entre eles lá, né? Para mim é a mesma coisa tudo, mas entre eles tem essas divisões. Eles têm o grupo de estatística que são probabilísticos, os Bayesianos, né? Então, por exemplo, esse aqui ele faz isso. Os Bayesianos, ele usa métodos estatísticos, ferramentas estatísticas, para dizer, ó, se eles têm igualmente chance de estarem aqui ou aqui, qual que é a probabilidade deles ser daqui? Então, ou a probabilidade desse. Então, ele trabalha com base em probabilidade. Ele pega a melhor probabilidade e coloca. Até então, que possivelmente ele classificou algum errado nos dados. Errado que eu digo assim, que ele, pela probabilidade, não deveria estar onde está, e ele deu 0,97 aqui, o resultado dele. Tá? O suporte de vetor, o SVM. Tá, o SVM, gente, eu coloquei só um modelo aqui dele, porque nós temos SVM linear e não linear, tá? Aqui só tá o linear. Podem perceber que ele tem um parâmetro nele. Que está escrito aqui linear. Então ele tem um linear, tem um não linear e tem um core. Como é que ele funciona? Imagina que você tem uma corda e que você quer separar os mesmos dois grupos lá de brinquedo do exemplo anterior. O SVM tenta encontrar a maneira mais eficiente de esticar a corda para deixar cada grupo em seu lugar, com bastante espaço entre eles. Então, diferente do algoritmo de cima, o mais acima, né? Do LDA, por exemplo, o LDA ele tenta dar os brinquedos no chão, ele tenta passar a linha, aí ele faz a curva, faz tudo para deixar. O SVM não, é como se tivesse esse mesmo brinquedo no chão e você tenta esticar a corda para separar esses grupos. Você passa a linha e depois dá uma esticadinha para saber, peraí, os grupos estão separados e distantes entre eles, né? Porque ele tenta realmente separar os grupos, tá? E temos aqui o DAM, né? Que é o... Qual que é o resultado disso mesmo? É a tradução do DAM? É bobo? É coisa assim, né? Então, aqui ele está classificando pelo mais frequente e foi péssimo, né? O resultado dele. Foi bem bobo mesmo. O que ele faz? Ele é como fazer uma escolha aleatória o mais simples possível, sem realmente pensar no que está acontecendo. Então, ele é bobinho mesmo. Como jogar uma moeda para escolher, mas serve de comparação para saber se outros modelos são melhores. Então, assim, muita gente usa esse algoritmo para saber se o algoritmo que ele escolheu é melhor. Melhor do que? Melhor do que o aleatório. Vamos supor, se eu pego esse e rodo, deu um resultado, sei lá, horrível aí. Aí eu uso um outro meu, deu um resultado um pouco melhor. Você pode avaliar, será que foi a aleatoriedade que fez melhor? Então você pode testar vários pedaços do seu conjunto de dados nele e ver como é que ele se comporta. Porque é igual falou aqui o texto, ele pega coisa assim na doida mesmo e tenta classificar. Até então que ele não acertou quase nada. Então aí está pequeno, mas eu vou ler aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens de cada um deles antes da gente ir para o Nine, tá? Random Forest. Vantagem. Muito bom para evitar que o modelo se perca com as informações incorretas. Ele consegue combinar muitas árvores para tomar uma decisão mais sólida. Contexto ideal funciona muito bem quando os dados são confusos ou há muitos exemplos diferentes. Excelente para problemas com dados complexos. Tá? Então, se você tem um conjunto de dados com essa característica aqui, né, então você já tem que começar a entrar na fase de pensar nisso. Então, se você tem os dados aí muito confusos, muitos exemplos diferentes,
Isso aqui, na verdade, isso aqui, o que está sendo descrito aqui, gente, são dados muito dispersos. Se você está com muita dificuldade de classificar, porque seus dados são muito dispersos. Aí como é que você faz? Estava pensando para tentar diminuir isso, meio que codificar, comprar as aproximações e usar um padrão. As aproximações que o senhor fala é o quê? Por exemplo, eu estou pensando em apresentar para disciplinas da sua, Uhum. um artigo sobre. Eu tenho lá o dataset. Uma das Certo. colunas é o pedido. Certo. E a gente não parametrizou as expressões que Ah, são usadas tá, ali. entendi. A gente escreve o que não entendeu. Você tem, por exemplo, várias expressões para a mesma demanda. Tá. Tá, Que mas eu acho que a situação aqui, não é assim, né? Rodrigo, não, pode ser até essa também. A questão, imagina só, se você consegue categorizar colocar essas situações em categorias, em um grupo de categorias menores, você reduziu a dispersão, concorda? Beleza, mas imagina uma situação que você não consiga fazer isso. Porque existem situações, aqueles dados que a gente pegou, trabalhou mesmo um dia naqueles dados de criminalidade, é bem complexo ele. Por exemplo, se eu tentasse separar ali, por que acontece mais homicídios, por exemplo, ali na cidade, no centro de São Paulo ou nas periferias? Você vai perceber que você não consegue fazer uma divisão dos grupos. Por quê? Porque é muito disperso os dados. Talvez características pessoais não sejam o fator determinante para isso, entendeu? Aí você fala, não, talvez está envolvendo talvez é uma relação com a pobreza ou com coisa do tipo, mas aí você já trazendo dados externos àquela base que a gente trabalhou para enriquecer esses dados, para você ver se diminui essa dispersão, que é a mesma coisa que você está falando. Não, não é um problema, porque na vida real, os dados são assim. Os dados podem ser dispersos. Agora, quando você tem uns problemas que você consegue separar eles de uma melhor forma, aí sim, né? Ou categorizar. Então, sempre o ideal, sempre o bom é fazer uma boa análise de dados. Sabe? Sempre é bom fazer isso. É porque às vezes a gente queima etapas, isso é um problema, a gente não pode queimar etapas. Você pega os dados, tem que fazer uma análise estatística desses dados, para saber como os dados estão e começar a fazer umas perguntas para ele para fazer os testes de hipótese. Por exemplo, será que meus dados estão muito dispersos? É uma pergunta que você pode fazer para os dados. Você pega, faz um teste de hipótese ali, com os dados, com a estatística, você responde essa sua pergunta. Chegou a uma conclusão, beleza. Então o que eu posso fazer para isso? Criar categorias, né, no caso que você falou, enfim. Você vai diminuindo isso. O QDA, vantagem. Funciona bem quando os grupos ou categorias têm formas diferentes, ou seja, quando cada grupo tem um padrão bem distinto. Contexto ideal. Você está lidando com dados que seguem distribuições matemáticas específicas e os grupos são muito diferentes entre si. Então, a característica desse é esse. Ele deu um exemplo aqui de grupos matemáticos específicos. Talvez esteja falando em relação de grandezas numéricas ou coisas do tipo, em que você não consiga fazer transformações, né? Ou que fazer a transformação não seja eficiente. Aí, por isso, tem que ser avaliado. O ET aqui, vantagem, rápido, eficiente e bom quando você precisa de uma solução rápida sem perder muita precisão. Contexto ideal, excelente quando você precisa fazer decisões rápidas e tem muitos dados para processar, mais rápido que o Random Forest. Ou seja, a questão disso aqui é velocidade. E, consequentemente, foi feito aqui para produção, né? Ou seja, você desenvolveu sua solução, está em produção. Você não quer que demore tanto para rodar a árvore lá. Então, essa aqui é uma solução mais rápida e entrega o resultado melhor. Talvez não entregue um resultado tão melhor quanto o da Random Forest. Mas é tipo assim, é aquela coisa, eu vou classificar processos.
uma acurácia de 90%, é boa para me classificar o processo? Vamos supor que o Randall-Ford classificou com 95%, mas demora... 3 horas. O outro É. faz em 30 minutos e tem 90%. Eu vou dar um exemplo até mais rápido. Vamos supor que o Randall-Ford demore 1 minuto para avaliar o processo. Com 95%. Com 95%. E o outro vai em 90% em 10 segundos. Você ganhou 6 vezes. Tá, se você for calcular a hora de trabalho, né? Se você aumentar esse aí do tempo... O tempo, 90% está bem melhor, não tá? Então, é nessa situação que ele se enquadra, tá bom, gente? Agora sim, o Light GBM, né? Vantagem, super rápido, capaz de lidar com grandes quantidades de dados sem gastar muita memória. Coisa boa isso aí. Aprende com o erro de forma muito eficiente, contexto ideal, muito útil em competições de machine learning e grandes conjuntos de dados. Brilha em dados muito grandes e em sistemas que precisem ser rápidos. Também mais um algoritmo para produção. Mas realmente esse algoritmo é muito rápido, eu já testei ele. É muito rápido mesmo. A Logistic Regression aí, vantagem, simples de entender, muito eficiente em problemas de classificação binária, apenas 2 opções. Contexto ideal, quando você tem um problema simples, como sim ou não, verdadeiro ou falso, muito usado em análise de risco e probabilidades. Tá? E ele é rápido mesmo, tá, gente? Então, é aquela coisa, se seu problema tem só 2 tipos de resposta para classificar, às vezes compensa usar ele, né? Já dá para entrar em produção, já dá para fazer tudo. AdaBoost. Vantagem. Combina vários classificadores simples para criar um forte. Se destaca em melhorar a performance de classificadores fracos. Contexto ideal. Quando os dados são difíceis de classificar e outros métodos mais simples não estão funcionando tão bem. Então, aqui o AdaBoost é naquela situação mais caótica possível. Você não está conseguindo classificar seus dados e, consequentemente, você trabalha aqui, eu acho que de forma alinhada, tá, gente? O AdaBoost junto com outra solução. O GBC, vantagem, muito eficaz para alcançar alta precisão, ajustando erros pequenos. Pode trabalhar melhor que o AdaBoost em muitos casos. Contexto ideal. Funciona muito bem quando você quer maximizar a precisão, especificamente em dados que exigem ajustes finos. Vou dar um exemplo para vocês. Os 90% que a gente falou aqui que funcionaria para classificar bem, todo mundo ficaria feliz com 90% de acerto, não seria o suficiente, por exemplo, para uma cirurgia de risco. Você tem 90%, mas é o seguinte, se você ficar quieto, você vai viver. Mas se você ou um diagnóstico, né? Imagina só, a gente tem um tratamento aqui de câncer que, sei lá, tem chance de lhe matar se você fizer ele, só que a gente só tem 90% de certeza. Então, você tem 10% de chance de morrer. Então, imagina só, para classificar essa doença, se a pessoa está doente ou não aí, você vai fazer um teste de paternidade. Tem que ser seu registro mais simples. Teste de paternidade. Tem 96, Perfeito. Olha a preocupação do homem. Mas saiu esses dias a notícia que teve um laboratório aí, lá na Bahia, que estava vários lugares que deu ruim. Fizeram teste de DNA. Deu 99%. Sim. E deu errado aí. E tava a dando mulher errado. fez o teste de DNA, mas chegou com o teste de DNA, que ele não era o pai. Separou a mulher. A mulher depois conseguiu fazer um outro exame. Sim. Aí deu que ele é o pai. E ela achou que ia voltar com ela, ele não voltou. Aí fez um outro teste de DNA. Não, e deu que era o pai. De novo. Aí fez o terceiro. Agora ele pode vencer correr. Ele já deu 2 que era e um que não era. Ela tá lá falando. Por isso que vem aquele negócio, né, pai? É a margem de erro, né? Na primeira dele, ele ligou pra mim.
processo efetivo, os 2 centavos não vai ser. Pesado. Pancada mesmo. Então, beleza. Essa foi GDC, tá? Decision Tree, vantagem, muito fácil de interpretar e visualizar. Cada decisão é feita de forma clara, como perguntas e respostas. Contexto ideal quando você quer entender por que o modelo está tomando certas decisões. Foi o que a gente falou, né? Bom para problemas simples e fáceis de explicar. Então, às vezes, a gente tem um problema que você resolve fácil com a árvore, difícil é explicar para as pessoas. Por que você chegou naquela decisão? E muitas vezes esse é um problemão, né? Como é que você chegou a essa decisão, né? Então, por isso, tem. Então, até, por exemplo, as últimas movimentações da regularização da inteligência artificial na questão legislativa do Brasil, né? Por exemplo, eu li os projetos de lei lá e, assim, é ridículo. Não tem como cumprir aquilo. Não tem como. A gente percebe que quem escreveu aquele projeto de lei, por exemplo, nem consultou alguém assim, né, especialista no assunto, porque eles querem, por exemplo, que seja explicado todos os passos, por exemplo, que a IA tomou para chegar naquela decisão. Mas nem todos os algoritmos fazem isso. Aí aquela questão. Então, mas no Brasil não vai funcionar desse jeito. Então, tudo bem, mas o concorrente vai usar desse jeito. É uma questão de soberania nacional. Hoje eu vejo como uma questão de soberania nacional. Aí, nossos concorrentes em produções, concorrem na nossa balança econômica, e Deus o livre, um possível inimigo. Né? Eles veem como a doma de ferro de Israel pega os foguetes lá, ele nem quer saber, ele só quer saber se os foguetes são impedidos de chegar lá. E aquele negócio, entre aspas, aqui para a gente, a nível tecnológico, aquilo ali é uma obra de arte, né? É fantástico aquele negócio. Assim, o cara estava explicando da USP lá, é uma complexidade gigantesca. O domo, na verdade, ele tem várias camadas. Não. E ele aciona conforme o tipo de arma que está vindo. De altura, de tudo. Porque na camada mais baixa ele pega os foguetes. Sim. Na camada mais alta pega míssil. Na outra, o míssil hipersônico. O papai faz por camadas e dispara aqueles Patriots da vida, aquele negócio. É fantástico o negócio. Um negócio assim, da engenharia, da computação, fantástico. Ou os foguetes, né, do Elon Musk, indo e voltando. Aquilo ali é lindo, velho. Chega a sair uma lágrima do meu olho quando eu vi aquilo a primeira vez. Eu olhei, o primeiro princípio, eu falei, é fake. É fake. Eu não consegui acreditar no primeiro momento. Fantástico. O que dinheiro e motivação não faz. Né? Então, a gente leu aqui eu me perdi aqui, o Decision Tree, KNN, vantagem. Muito simples de entender. Classifica algo com base nos exemplos mais próximos. Contexto ideal. Funciona melhor em conjunto de dados pequenos, onde a simplicidade e a precisão podem ser mantidas. Não é bom para grandes volumes de dados, porque ele é bem lento, né? Por isso que ele não é bom em programas de dados, em grandes bases, né? O READ, vantagem, evita que o modelo fique perdido em detalhes, como acontece com a regressão logística. A regressão logística é aquele negócio, às vezes ela se confunde com um detalhe ali e ela fica presa naquilo ali, aí dá um overfitting, ou ela não acha uma solução melhor, né? Tem essas problemáticas. Adiciona uma regra que para suavizar os valores. Contexto ideal, quando você quer decisões sem que os dados fiquem exagerados ou instáveis. Bom para problemas com muitas variáveis. Aí, ó, legal, ó, boa dica isso aí.
Ainda acho que a gente podia fazer uma cartilha disso aqui, fazer um livro, com todo mundo como autor aqui. Quando usar, né? Quem sabe ano que vem. Ó, LDA. Vantagens. Funciona bem quando os dados estão bem separados, com duas ou mais categorias, e você quer uma solução mais simples e rápida. Contexto ideal. Bom para dados que seguem distribuições normais e quando as categorias estão bem divididas, como na separação de classes e objetos. Tá? E às vezes acontece da gente ter esse tipo de dado, né, gente? Não é difícil, não, na verdade. Vantagem ao Navy Bayes, né? Vantagem, muito rápido e eficiente, principalmente quando as categorias são independentes entre si. Contexto ideal, funciona muito bem em problemas de texto, como classificação de e-mails, de spam ou não spam. Bom quando os dados não têm muitas dependências entre si. O Navy Bayes já, na verdade, ele é muito usado já há muito tempo para muita coisa, né? Essa parte de texto também, ele já é muito usado para isso. SVM, vantagem, excelente para encontrar melhor maneira de separar os grupos, principalmente quando os dados estão formas complicadas. Pode encontrar padrões muito sutis. Contexto ideal, funciona bem em dados complexos e em problemas onde as categorias são difíceis de separar claramente. Então, ele encontra detalhes muito sutis, isso é uma vantagem muito legal do SVM, por isso que ele é muito usado em problemas de classificação, mas às vezes ele tem um custo computacional de processamento. Agora o DOM, né? Vantagem, não é um classificador inteligente, mas serve como ponto de partida para comparação. Ele te ajuda a ver um modelo real, se está realmente aprendendo ou não. Contexto ideal, usado como referência para ver outros classificadores que estão funcionando melhor que a escolha aleatória. Que a questão aqui, igual eu falei, geralmente você usa ele junto com outro modelo. Você pega seu problema e fala, vou classificar aqui meus processos. Aí você usou ele, opa, deu uma classificação boa, mas ele funciona aleatório, né? Aí você testou outro pedacinho do seu dado, classificou de outra forma. Aí você vai testando e comparando com o outro algoritmo, que é o que você quer usar. Mesmo de classificação, para saber, opa, o meu está saindo melhor do que o aleatório? Se sim, você está no caminho certo. É só o ponto de partida, né? Beleza, então um resumo aqui. Existem modelos simples e rápidos, Logistic Regression, Navy Bayes, Decision Tree e DAM. Funciona bem para problemas menores e quando você precisa de respostas rápidas. Modelos complexos e poderosos, Random Forest, Gradient Boosting, o Light GBM e o SVM. São ideais para grandes quantidades de dados ou problemas difíceis de classificar. Modelos que combinam várias ideias, o Ada Boost, Gradient Boosting, Random Forest. Ótimo para melhorar a precisão, especialmente quando os dados não são perfeitos. Beleza? Eu vou me certificar de vocês receberem isso aqui, esse material. Eu acho que é bem legal para consulta. Eu vou trabalhar com classificador, que tipo de classificador eu usaria. Tá? Então, eu vou passar isso aqui para vocês. Agora, deixa eu parar de compartilhar aqui para compartilhar de novo. Deixa eu parar a apresentação, que eu vou compartilhar outro, tá? 8h28. Daqui a pouco eu vou dar a gente tira uns minutinhos para a gente relaxar a cuca, né? Que é muita informação. Eu vou deixar já aberto aqui, vou mostrar rapidamente o Nime aqui para vocês com... Ver se ele consegue atualizar aqui. Eu vou deixar ele abrindo aqui. Pessoal online, eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Eu fico pensando assim, eu tô rindo aqui, tô vendo, rapaz,
Você sofreu igual um cachorro para fazer um negócio desse. E o Python, 4 linhas que dá um negócio desse. Você tinha que programar, você tinha que ralar, fazer uma árvore de decisão, se matar. Eu peguei essa fase aí. Faz 4 linhas, não é? Hoje eu morro de vontade de voltar no tempo. Não voltar no tempo, não. Não, mas assim, de refazer o meu algoritmo da minha tese, porque assim, o meu algoritmo ele ficou muito bom, cara, ele ficou muito bacana. Eu trabalhei com regras associativas, né? Só que, cara, eu tive que fazer, para otimizar, eu tive que fazer metade dele no R. Porque assim, eu desenvolvi toda a lógica do algoritmo, desenvolvi toda a matemática dele também. Expliquei tudo, justifiquei tudo. Só que e na hora de implementar? Eu falei, cara, não vou passar mais um ano nesse doutorado. Vou terminar isso na hora certa. Aí o que eu fiz? Metade dele foi com R, metade com Python. Para não ficar um negócio tão loucaço assim, o que eu fiz? Eu fiz um código em Python que lê meu código em R e executa tudo. O meu monstrengo ficou assim. Mas, assim, é muito bom. Depois se vocês tiverem interesse, a gente passa para vocês depois algo sobre algoritmos de associação, que, a meu ver, e eu defendo muito essa ideia desse tipo de algoritmo, porque eles são muito bons, eles são rápidos, são legíveis, e às vezes a galera só foca em LLM, foca não sei o que, e esquece algumas técnicas assim que são úteis pra caramba, né? E você classifica regras, né? Se isso é isso, então isso é isso, o resultado é isso. Classifica um padrão. Tá. Ó. Agora deixa eu só mudar a configuração aqui, que eu acho que eu configurei para... Vou colocar para scroll aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Tem. Mas é o seguinte, você só vai ter a sua mão e tem muitos mais outros, que na verdade a gente encontra em livro, encontra que o pessoal não implementa. Por exemplo, esse algoritmo, por exemplo, do jeito que eu quero, eu encontrei ele muito parecido, o start dele implementado no R. Eu falei, vou partir daqui para mim. Se fosse hoje, sabe o que eu ia fazer? Ia pegar o código-fonte dele lá do R, que é aberto, do algoritmo do start que eu queria, ia jogar na LLM dessa lá, cara, agora converte tudo isso para Python. Aí eu ia usar tudo no Python, nem precisava do R. Ó, vamos lá. Aqui, gente, eu estou lendo um arquivo, vocês podem pesquisar ele na internet, aí vocês vão achar, tá? O nome do arquivo... Esses algoritmos já estão tudo desenhadinhos. Tá, já estão desenhados. Desenho aqui, vocês vão ter que replicar e melhorar aí. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou dar uma pausa daqui a pouquinho. Deixa eu só abrir os dados aqui. Só descobrir onde é que eu coloquei esses dados aqui. Para só um pouquinho. Não, acho que eu estou lendo ali do... Esqueci onde eu coloquei os dados. Espera aí. Ah, tá. Experimentos dados. Para quem curte filme de super-herói, lá no meu desktop, eu comecei a ter que precisar de fazer muita coisa de Windows para Linux, Aí eu falei, rapaz, isso está me cansando, cara. O que eu vou fazer? Eu peguei um HD lá, formatei XTFAT, aí chamei ele de Bifrost. A ponte lá para ficar conversando. Canseira. Vamos lá. Gente, o nome do dado é esse aqui, ó. Ixi, ele vai carregar aqui, peraí. É Play Tennis. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Engraçado, o zoom não funciona aqui. Não funciona. Tá, gente. Eu só coloquei no Google isso aqui, ó. Play_tennis.csv.
Tênis com 2N. Veja se vocês conseguem achar. Eu achei no Kaggle. Play tênis. Coloquei no Google, apareceu no Kaggle. No Kaggle. É o conjunto de dados que eu estou usando aí, tá? É só baixa ele e a gente vamos dar uma pausazinha agora para a gente relaxar a cuca antes de começar ali, que eu vou mostrar. Que aí seria ideal vocês pegarem a ideia que eu vou passar aqui, que eu implementei eles, então eu implementei aqui 4, tá? Árvore de decisão, a regressão linear, random forest. Então eu tenho eles 3 implementados, depois eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? E eu vou abrir ele aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui o Anaconda. Pessoal aí que está assistindo de casa está vendo a tela que eu estou compartilhando. Tá. Show, beleza. Hein, Alex, tá falando, como não gostar dessa ferramenta, né? Você trata dados, tem os modelos estatísticos, você entende, salva a lógica, treina machine learning, faz deep learning, faz processamento de texto, faz processamento de imagem, tem nozinho que se conecta à API de inteligência artificial. Como é que você não gosta do negócio? É difícil, não tá? Não gosta dela. Mostrei lá para o pessoal que mexe com essa parte de Dash, de ciência lá, o pessoal foi doido, né? Eu aprendi foi fazer dashboard com ela. Pois é, tudo louco. O importante é sair. Gente, então vamos dar uma pausazinha aqui antes da gente ir. É 15 minutinhos? Vamos dar uma pausazinha para a gente esticar a coluna aí, depois a gente continua. Aí, vamos lá. Não, beleza, vamos dar os 15 minutinhos. Cara, diga meu canal lá para os caras. Eu vou fazer uma sequência, eu lancei uma sequência inteira de tratamento. Inteira, Não, inteiro. passar. 11 vídeos que eu Não, fiz dela. vou passar sim. Eu pego a base de dados lá e vou fazendo, gravando e mexendo nos dados lá. Tem muito filtro. Com certeza, vou falar para eles. Sabia que você tinha colocado lá, não? Cara, eu estou fazendo vários desafios deles. Eu fiz o da semana passada. Toda semana eles lançam um desafio de dados. Aí, toda quarta, na verdade. Hoje eles lançaram um, nem olhei o de hoje. Vou fazer. Você está caminhando, porque o Leão está deixando eu baixo. Precisa falar aqui. Então, 15 minutinhos de intervalo, tá, gente? Conseguiu baixar ela? Viu? Eu estava querendo me sacanear. Agora ficou ruim, então. Deixa eu ver se eu consigo. Mas ficou amarelo aqui. Agora ficou verde. É só baixar. Atualizar esse aqui, equipamentos aqui. Não certo, baixou. Agora baixou também, só para sacanear, ele baixou agora. Rapaz, como é que eu posso para cruzar isso comigo de Excel? O GPT faça assim, concatem as duas colunas. Será que o GPT conhece o Nine? Conhece. Sim. O GPT conhece o Nine? Você está ligando para concatenar, liga lá na nossa.
Não como nova linha, tem que alguma coisa do Só que ainda assim, mas elas são tem as mesmas colunas? teoricamente, Uma coisa é você concatenar elas e falar assim, não, tem as mesmos atributos aqui. Não, a interpretação está fazendo essa situação desse jeito. Ele até colocar ali embaixo se tivesse os mesmos atributos. a gente vai pegar, por exemplo, a informação dessa pessoa aqui. Está na outra tabela. Fazer uma só. Você vai ter para colocar uma condição. Vai ter que colocar uma condição de onde tiver essa tá. E tem lá aquela questão de condições lá. Você vai ter que fazer um teste. Igual o filtro. Aí você vai ter que filtrar onde essas pessoas são iguais. Aí o trabalho é um pouquinho diferente. Isso é. Você vai ter que pesquisar. Isso. Ele usou na aula passada também. Aí colocou a regra. Aí tem as regras abaixo ainda. Aqui é igual. Aqui você vai dividir. Você vai concatenar. Clica nesse, pega o concatenar lá, dá um duplo clique em cima. Vamos ver as regras dele. As regras que ele te dá. Então, tem essa interseção também. Eu acho que no caso. Por que ele fez essa sessão? Ele colocou no meio. Mas assim, ele só fez a sessão das colunas e deixou por baixo. Só que ele desprezou as linhas. Não, mas peraí, só que eu dou um negócio lá. Ela fala do Rogério lá. Vai cair. Vou fazer esconder. E é de longe. Ela crítica, né? Como assim? Sim, eu acho que existia. Talvez eu fosse o aluno, um negócio assim. É a tabela de Tem que analisar essa questão. Eu comprei, foi na vida, o aluno é que o aluno tem que comprar tudo. E isso é muito parecido, porque na verdade, no final das contas, exato, é uma coisa só. Não, é o primeiro. Afinal, o que você fazer. Só que aí tem que ver a classificação da pessoa, que são várias pessoas que fazer. A medida estava de Linux. A programação só estava vitalício. Dividido em 12 vezes, você estava 700 e pouquinho, mas vitalício. A vantagem, por exemplo, ali Eu acho que a chave é bem A lógica. Eu não sei de programação, né? De lógica. tipo assim, Lógica de programação. a vantagem ali da questão das aulas de vídeo é que se você está acompanhando a aula, você tem que tirar tudo ali com ele no slide. Mas se você pegar um curso sobre isso, Eles são lá, acho que você tinha técnica,
concessão de CPF, então você Aí, pega a diferença é essa mesmo. Tá com conta, botou o CPF barra cartão. Nossa. O Abimael que tá lá, não tá aqui. Essa da disciplina não é boa, porque eu tenho uns 3 cursos disso. E assim é muito parecido. Aí lá naquele contrato na validade. Então eu pego assim coisas que ele está mostrando que eu já tenho assim, agora é um detalhe ou outro. Por exemplo, Vai ele fazer inserção. não usa alguma coisa do professor. Exato. Mas são detalhes. No final das contas, é a mesma coisa. Se você pegar um curso e usar o GPT para te ajudar, vai chegar no resultado excelente. Trabalhando nos notebooks, só que eu fazer, tem como enxergar. O cara é isso, cara. Não, para você viajar. Viaja, Você viaja, volta e só vai falar que comprar esse aqui, que você não acha nem eu vou comprar assim. Aqui no Brasil não tem. E ainda traz o celular. Eu estava olhando muito vídeo disso. Considerou essas coisas. As outras Ele não tem no Brasil. Ele falou assim, ele fez o Whey. Ele fez o lado do negócio, ele fez o Whey. Se tem as duas, aí eu mantém. Se tem as duas, tem uma. 3.300. Ele vai pegar onde tinha A 18 Isso. Não, aqui não tem. Aí tem iguais. Sabe que é uma máquina dessa? Aí tá Avel, você monta uma máquina dessa, tem Todas as colunas iguais, mesmo assim branco. da Avel. Ele vai fazer o seguinte, ele ia dar interseção, ó. Ele dá interseção de tudo. O problema E tudo, assim, ah, não, é faixa, aí o outro não tem faixa. é da problema, é só pensando nisso também. Então, por Por exemplo, exemplo, na verdade, assim, aqui lá na interseção, ele pegou a faixa. uns 700, 800 reais. Pegou a faixa. Tem um risco muito grande de elefante. Uma coisa assim, Porque tem nas duas. Porque tem Não, nas de lá? duas. Talvez aí uma questão. 100% colocar garantia no Brasil. Mas eu acho que é uma operação porque não tem um conhecimento da ferramenta. você bota no correio e vai pra lá. Não, eles atendem aqui. Onde elas existiam nas duas, ele entendeu. Quando você traz a garantia da Dell, você consegue transferir a garantia para o Brasil. É isso que eu digo. Onde ele tem nas duas, ele parece que dá uma olhada lá no Tá canal. colocando em São Paulo, lá Não, é passado, ó, chegou lá em São Paulo, tem drive algumas coisas. Sabe que coisa Mas aqui mesmo, a a CPF, o CPF e o CPF nome. É, Aí o CPF lá atrás, isso não é. Isso aí não bateu. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele vai Você está trazendo só um CPF. A regulação fala que aí o cara paga. Só assim, tem uma característica. Roda ali, não, agora. Mas eles têm uma análise preditiva qualquer lá que eles dão uma endereçada. Não, se você chegar assim, vai na louca lá e vou comprar mais uns 2, 3 aqui para ganhar um aqui, aí dá ruim. Então você pegar um, ir lá, buscar. Chegar aqui, Eu não busco aqui no Coca-Cola. não tem isso. Eles não acham. Eu sou Na outra, seja você ter todas as coisas nas duas, eu tem um branco, e aí elas vão caminhando nas duas. Estou com um projeto. Mas eu acho que isso é uma alternativa meio que. Mas o certo, a primeira. O certo é você na primeira fase. Eu acho que a ferramenta tem alguma coisa, cara. Tem pra mim. Que a ferramenta vai fazer isso aí, ele vai ter mais. Ele vai ter propriedade da informação. Mas vou atender por ter. Se você vai espelhar, tem que ver a questão de luz. Eu trouxe na época. No meio do ano. Trouxe na época. R$2.000 barato. Esse daqui, por exemplo, é a laser, né? E ele pega, você pega em cima e já joga.
Você tem tal distância da formato. Estava olhando o teu Mac, e naquele dia que a gente conversou lá da memória, tem que ver o ano dele. O meu não pega não, eu preciso. O Mac, eu estava olhando o ano dele, o Pro, eles lançaram acho que de 2021, 2022 para cá, as memórias são soldadas. Assim, No anterior não era. a minha questão é a seguinte. Você troca a placa por um. Porque, na verdade, a forma de trabalho dele é diferente, né? Aqui, por exemplo, esse é um notebook game. Aqui é uma workstation. São conceitos de máquina completamente diferentes. É uma máquina pensada para trabalho. Isso aqui é um workstation. Não, ele também é workstation, Mas mas essa série dele é Workstation, eles usam, esse que é game. Já é mais porque tem. A versão game tem mais refrigeração, a refrigeração geralmente é melhor, né? Então vamos falar no aí. Mas, por exemplo, o ano que vem eu estou pensando em pegar outro, né? Mas não MacBook, eu estou querendo pegar um Mac Studio para mim. Desktop, né? Eu vi até um cara que estava vendendo um Pro, só que um 9. Não pega. Na verdade, a invenção do mundo foi esse processador da época. O M1. Cara, a Apple é fantástica, né? Mas eu vi lá no São Paulo usa muito esse Windows por conta do processamento deles. É ignorante, né? Não, mas esse de 9, cara, não chega nem. Não. Cara, quem nunca usou Não, um esse é M1. mortal, eu tô usando mero mortal, mano. Mero mortal. Cara, o M1 é fantástico, cara. É um negócio de louco. Às vezes eu rodo umas coisas aqui, eu rodo uns processamentos nesse computador, que fica, rapaz, que só tem 8 GB de RAM. É impressionante, cara. Casamento do hardware com o software. Cara, é impressionante. É fantástico. Tu pega assim e fala assim, cara, como é que pode, cara? Um negocinho só com 8 GB. Eu fico imaginando aqueles Pro pancados, sabe? Aí ele foi fazer, ela trouxe, mas trouxe o M3. Só que aí na que ela trouxe, ela viu lá e trouxe já com o máximo de memória que ela podia comprar. Tá. Eu falei, então compra mais memória, porque a única coisa que você expandir é armazenamento. Tem só 28. Aí o armazenamento é seguinte. É que esse meu, na verdade, eu peguei por um projeto. No final do projeto ele vai ser doado. São um dos nomes provavelmente bacanas. Ele e outro, eu peguei dois. Esse ficar de fora, tá? Porque ela na época lá, olhou lá e saiu por $1.800. Foi a configuração da máquina. Eu tirei meu visto e eu acho que eu vou comprar. Eu vou viajar só para comprar lá. Aí você paga a viagem. Não. Não, Não levo nem notebook. O que ela pegou lá é o M3. Não preciso levar nenhum. Acho que está com 18 ou 20 GB de RAM. Ela veio lá. É o 20, é o 20. 20 GB de RAM e 500 dólares de NVMe. Preço. $1.800. Na hora que ela ligou de lá, eu tô quinto na loja aqui da Apple, sai $1.800. Se vocês quiserem, você fala, porque tá com o marido dela, tá com o meu sobrinho também, de volta pra cada 10 mil. Tá. A máquina dessa aqui eu vendo por 20, 30 mil. E vende. Aqui no Brasil é difícil achar esses customizados. Acho só os padrões do S. Eu tenho que comprar aqui no Brasil. É um padrãozinho. É o preço do Pará. Oi? Dá uma passeada em Foz. Dá uma passeada em Foz e comprei lá. E a gente sai mais barato que no Brasil. Sim, mas essa daqui são 4.300. Bom dia, ué. 4.300 ainda dá uma passeada lá nas cataratas, ainda compramos no ano. Compensei só para pegar o nosso Pois voo. Compensei só para isso. Rapidinho. Essa brincadeira aí já. É, moça, brincadeira. Entendeu essa comando que eu uso para Para ajudar para ID. então, a gente usa CPF. CPF que está com eles? Nas duas tem CPF? Nas duas tem CPF. É o Join. Só que o que acontece? Dá um segundo, ele não tem um CPF para esse ponto, Isso. a outra está sem ponto. Isso vai ter que tratar. E aí, não, ainda tem um que traz um cartão. Ele traz no Cartão de saúde. São dados de saúde. No lugar do É, CPF. Aí é de ferro.
Mas assim, a dúvida é, o comando que eu Cara, será vontade, às vezes eu tenho vontade de dar uns tapas um cara que faz um negócio desse. Não pode. Aí vai ser o John. É duas coisas que eu detesto em sistema. Que eu nunca, sob meu comando, não faz sistema assim, não. Primeiro, sistema que você pode colocar, deixar o dado, o campo em branco. digitar. Não, cara, não, o spot é assim, CPF barra cartão. Ó, Aí o cara pode entrar com CPF ou pode entrar com o cartão. não, você vai ter que fazer duas regras, então. Você vai ter que separar esse. Porque pode ter que um cartão dos dois lados, né? Sim. Nas Não, duas- na outra Só está separado. uma é só CPF. A outra é que é O cartão problema é o que CPF. fazer com o cartão. O problema é o que fazer. Mas será que são muitos dados para ter que vai perder? O problema é o que fazer com o cara do cartão, porque ele não vai achar uma. Ele não vai achar uma referência do outro lado. Ah, não, eu vou. Porque a minha regra é assim, Alex, para sistema. Vai fazer o sistema. Se tiver campo em branco, então não precisa estar lá. Se puder deixar em branco, então não precisa estar lá. Aqui tava, eu não vi aqui agora, mas o Alex está brincando para ver. Aí você não sente, mas estava você CPF barra no site, no CN, só que traz que você eu sei, aqui vem o CPF, isso aqui, por exemplo, é o cartão. importação. Aí você escolhe um produto, só que ele tem Para separar, para ficar tomando esse prejuízo. só aparece. Alex, tu tá com um Sim, negócio grande aí. isso aqui era uma brincadeira com o Git, tá? Aproveitando o Git. Eu aprendi agora a fazer relatórios. Eu aprendi um monte de coisa. Isso aqui eu tô com um problema. É muita estatística no Git. E aí eu preciso gerar os gráficos. Eu lado desse. Ah, tá, mas o cartão tá do outro lado. Mas ele tem a referência. Esse aqui é um, a outra É aquela lá. Tem uma configuração separada, é Tá, verdade. beleza, tô com Essa é uma configuração separada, uma coluna na outra. no caso que ele é juntar. Aí você, nessa base, juntar. Na outra, vai essa. Pra você poder comparar. Aí tem uma ferramenta aí, tem um nosso que se chama Column Joiner, eu acho assim, que você pode juntar as colunas e gerar uma nova a partir dela. Aí eu tô familiarizado nisso. Mas aqui não é o tratamento. Fazer um tratamento. Tu morava lá? Não, eu achei que eu O morava Johnny morava lá. não faz, não? Não, o Joiner para juntar as duas. Tem um Column Joiner, coisa assim. De junção de colunas. Qual é o nome dessa aí? Não, o Johnny é para você juntar as bases da estiverem pronto. Não é o nome. Não, isso aí, mas eu estou botando aqui para saber qual é. O Johnny é esse aí. Coloca aí, porque pega lá na versão. Você sabe remoto lá, se não for no segundo. Coloca a coluna dele, coloca a arquivo dele, ele traz como se fosse o uso dele. Exato. A marca. Vai voltar. Não, combina. Ele traz como uso dele, coloca os dados ali para ver o que está fazendo. Ele traz Carrega ele, vai teus ter a dados. nota dele. Quando chega aqui, você clica no site da Dell, transfere ele aqui para você. Esse daqui mesmo eu comprei. Pegou um aparato utilizado. Aí vendeu, comprei o notebook aqui dele, ele chegou com o notebook na caixa. Já é usado. Chegou com ele na caixa e falou, fiscal. Se você pegar no meio do negócio, eu estou pegando as Não trindades. tinha garantia, mas tinha que renovar a garantia. Eu fui renovar a garantia. Você sugeriu fazer o quê? O do que precisa Não, eu vi lá juntar, no vídeo da pesquisa dele. Você tem como transferir a garantia para o Brasil. Até eu atendi do equipamento. Esse aqui mesmo, ele não é brasileiro. Você tem um cartão Sem estar separado. separado. Mas é até eu atendi aqui. Isso é remoto, que é um problema também. Não, aí compensa, não, assim compensa esses valores, compensa você comprar ela plena. Deixa eu Eu ver ganhar um se milhão é. de livros. Não. Esse daqui mesmo, eu comprei ele, 2 meses depois, eu não tinha parado aqui, não, não é esse não. perto assim, ó. Esse É não que é era um nome, nó, não, só é um nó que escorreu lá. Pra dentro dela, morou eu. Aí eu abri, sentei no nó. Esse aqui, qual o Margarita? Esse Aí eu abri o aqui. chamado, eles vieram, colocaram no certo.
confundindo. Aqui ele vai juntar informação de duas coisas. É o mesmo preço que o MacBook. Topzão. Aí tinha todo escrito. Aí uma vez ele caiu lá também. Aí eu sei que e tal. E o negócio ainda não funcionou de 2 anos ainda. Tudo isso aí foi um mês. Aí funcionou mais nada. Aí a tela é muito tira, não sei, uma máquina dessa do maior aí. Só para ele agregar as colunas. Não quer mais uma coisa, tá bom, beleza? Agora vi Você acha lá que garantia uma já opção para você. que é uma opção que dá pra- Puder com certeza se tiver. Mas se for uma rede, sim. Ah, pô. Eu sei, esse cara, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Sem memória, Ela em torno de 12 vezes, né? Em torno de 3 anos atrás. só um. Mas A tá no primeira seu né? Um obligation que você Também vai está sendo aqui, Aí eu tô pensando ano que vem fazer isso. Eu pegar pegar um Mac Studio para mim, comprar no Paraguai, um Mac Studio de entrada, porque o de entrada já é 32 GB de RAM, já é 1 TB de SSD, já tem uma porrada de GPU Core aqui, aquele Core IA deles lá. Aí para fazer umas coisas, aí para usar ele de desktop mesmo. Aí se necessário eu pego um game. O cara pegou ofereceu esse MacBook Pro 9, 16 O duro do i9 é que é i9, cara. i9 é bom no desktop. Eu tenho um i9 no meu desktop. Aí eu amo Intel. Agora no Mac, a diferença é gigante, cara. É muito grande a diferença. Eu vou lembrar ele, depois eu te falo. É o 9, Então, qual... com a placa Radeon, né, Pro 5500M, de 8 GB dedicado, com 32 GB de RAM. Deixa eu só verificar se ele tá aqui. Ah, esse aí é pancadona, cara. Aí não, 13.500. Ah, Column Merge. Eu usei ele aqui. Column Merge. Que ele junta 2 colunas e faz uma nova. Column Merge. Mas eu tô fazendo uns desafios desses bichos aí. Tô doido porque eu tô aqui, mas tô pensando no desafio da semana. Agora já começou pra fazer. Aí, esse mesmo. Como é que é esses caras? Você já tem aqui aí você coloca. Bota no site. Só fazer o join depois. Aí olha lá, tá? Eu achei que alguns horários. Só fazer um pouco de suporte. É onde não deve, onde não usa conta, né? Não, porque na verdade ele é fazer um caso. Você começa a fazer então você vai. Ele tem lá que não miséria aí, ó. Não, mas ela vai juntar. Sabe por que ele não juntou? Você vai ter que verificar se está com o mesmo tipo. Já eu mando isso aí para tu. Deixa eu continuar aqui, né? É texto, outro tá número. Tem que verificar. Aí ele não identificou o texto e pode jogar Só o número que estava lá. Vamos lá, gente. Aí clica aqui como está o serviço. Você colocou lá, está usando, aqui está lesinho, mas agora tem uma questão de subir geral, voltar. Aí se você colocar número e número. Tenta colocar as duas. Porque eu acho que vai ser essa merge mesmo. O sistema está funcionando, você não vai ter operação, não vai ter.
Esse eu estou dizendo, eles só conseguiram combinar porque um é número, um está tratando como número. A outra coluna ele está tratando se fosse texto, número, qualquer coisa. Não pode ser que seja número. Aí, beleza, eu jogo isso. Vai lá na verifica as causas de novo. Não, mas talvez eu só mexer, vai lá no Smart, tem recurso para ter Não. Ela é sim, cara. Tem um. Não. Mas eu acho que esse aí dá para fazer. Só que eu acho que não vai poder ser zero. Eu acho que vai ter que tirar o zero lá. Deixa em branco. Porque onde não tem zero, deixa em branco. Agora eu tô com vontade de fazer esse aí. Agora coloca um teste. Agora aqui, como eu quero tirar a certificação disso aqui, cada desafio desse que eu pego, eu aprendo. Vamos lá, gente. Dar continuidade aqui. Então, gente, ó, usando o Nime aqui, quando a gente carrega aqui os dados, aqui ó, eu utilizei um carregador de CSV, aqueles dados que eu passei para vocês carregarem. Ele vai carregar e os dados é para ficarem mais ou menos desse jeito aqui, ó. Eles são dados de texto, são strings, né? Que ele tem aí o dia, o outlook, que é o tempo, né? Aí tem a temperatura, se é quente, média, frio, umidade, humidity, se tem e o vento, se o vento está forte, como é que ele está, e se jogou ou se não jogou tênis, tá? Então, nosso objetivo aí é classificar se joga ou não tênis o yes ou no. Então, eu fiz aqui árvore de decisão, regressão linear, random forest e naive bayes. Então, começando aqui pela árvore de decisão, tá, gente? Eu vou dar Meu Zoom parou de funcionar. É 3. Não. Eu só transformei num Metanode. Então, o que é feito? Após carregar os dados, olha só, que é a mesma coisa que a gente fez lá no Python, gente. Ó. Após carregar os dados, fiz um processo de particionamento aqui de 70-30 também. Percebam que eu tenho a opção aqui de usar semente, que eu falei para vocês. No caso, está usando, está aleatório. Aí tem esses nós que nós podemos colocar, ó, que é o Decision Tree Learn, que ele vai aprender aqui a questão da árvore. Para fazer a árvore só precisa desses aqui que eu selecionei, tá, gente? Os outros ali já é bônus. Vou mostrar para vocês. Decision Tree. Então, aqui eu tenho os dados de treinamento, que eu arrasto para aqui. Os dados de teste, que eu vou arrastar para esse Decision Tree Predictor, que é o preditor dele, da árvore. E arrasto essa linha para esse aqui, ó. Decision Tree View, para a gente visualizar. E aqui ele tem um score. Se eu abrir ele aqui, ó, vou tirar aqui. Percebam que ele separou. Se a umidade for alta, aí ele separou o nó. Se a umidade for alta, se for alta, então não tem jogo, é isso mesmo. 75% dos casos. Se a umidade for normal, tem jogo
em 100% dos casos. Então, essa é a forma que a árvore aqui, ela dividiu. Eu vou dar, só estou mostrando os resultados aqui para vocês, né? Vocês vão implementar aí. No score, que é esse aqui, ele gera a matriz de confusão, ou seja, ele diz... imagine que aqui é a matriz, tá, gente? Yes, no... Confusão matriz aqui. Porque é uma matriz, na verdade. No, yes. Então, classificou um aqui, outro aqui, classificou um aqui e dois aqui. Que é a forma que ele classificou. Quando a gente olha o score, ele vai estar aqui, aqui embaixo ele vai mostrar que classificou 2 corretos e classificado errado 3, ou seja, a acurácia aqui dessa árvore aqui para mim está dando 40%, tá bom? E o erro 60%. Então, já mostra aqui essas informações. Como poderíamos tentar consertar? Clicando aqui nas propriedades da árvore, mudando alguns parâmetros. Por exemplo, aqui, ó, aqui está o play, que é o que é nosso objetivo. Aqui ele está usando o Gini Index. A gente pode usar o Gini Ration para testar. Não está fazendo a poda da árvore, que a gente pode colocar para fazer. Estou mudando só aleatório aqui, tá? Lembrando que os dados aí são dos melhores. A gente aplica, executa aqui o modelo de novo. E ele continuou. Não mudou muita coisa, não. Continuou com erro aqui nessa geração. Tu não achou qual nó? Estou achando esse parte. Vou atualizar aqui. Tem que atualizar alguns Não apareceu? Tá, gente, eu vou mostrar quais os que eu estou usando aqui. Talvez seja isso, tá? Ó, nas extensões aqui, gente, as que eu estou usando, tá? Não instalei tudo, não. Eu instalei tudo e me arrependi. Ó, eu estou usando a Nime Extensions. Na Nime só não estou usando a integração com o Tableau, que deve ter sido uma novidade. Veio na última versão aí. Nem sabia disso, eu uso o Tableau também. Tá, você mandou esconder ali, ó. Não, escondeu os que eu instalei, não é? Pois é, que eu queria mostrar, porque eu tinha instalado todos desses, e esse aqui apareceu agora. Deve ser uma nova. Ó, Nime Big Data Extension, tenho todos instalados. E o outro que eu tenho, que é para ter todos instalados, é só o Lab Extensions. E foi o que eu usei, tá? O resto eu não coloquei, não. Então, Lab Extensions, o Big Data Extension e o Nime Extensions. Eita, sim. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, Rodrigo. Pronto. Lembrando que esses dois amarelinhos de cima é bônus, tá? Porque ele pega a árvore, as decisões da árvore, eu achei super legal isso, e transformam em uma regra. Da regra da decisão, né? Eu estou com alguma alergia. Desliga aí. Só colocar ele pra cima, né? Tá bom. Deixa eu ver se... Eu também tenho um challenge. Vai ser estar preparado, sempre eu também. Já para não estar no dia do evento aí, o cara, por aí, ele é camarão.
Ó, Meteu a boca no pastel de camarão. Morro de medo disso acontecer comigo, né? Eu não sei se eu sou alérgico. Não, nós batemos nele assim, foi velho, mordeu o trem, foi camarão. ferrou. Eu também tenho alergia a camarão. O Hernandes estava no evento lá. O Hernandes mordeu, inchou a boca dele. Falei, tem uma tia alérgica aqui também, ele não quis pegar. Mas a boca dele foi inchada. Mas também é alérgico. Pra mim, quando quer comer camarão, ele toma o remédio e come. Uma tia alérgica antes. Eu não como fruta do mar. Eu também disse ser alérgico e sofrer as consequências. Não, uma coisa que eu não fiz você não jura, eu já Essa última caixinha ali nem aparece a opção de rodar ela, né? Qual delas? Escolha. Ah, tá. Você vai ter que dar 2 cliques nela. Dar apply ali. Ok, volta lá. Como ela é um teste, né? O Rodrigo parece ter diferente do meu resultado. Só não O que eu fiz de errado? Você. Vai lá. é para ser preciso, né? É igual. Beleza, gente, mas vocês perceberam aí o que eu quis dizer em relação à estrutura? E no Python a gente fez a mesma coisa, vocês viram isso, né? A partição. Depois a gente chamou lá um modelo, que é a diferença aqui, é como a gente chama, e avaliou ele. Quando ele... A predição dele, no caso, né? Então aqui esses outros de cima é só um complemento, tá? Que às vezes a gente não acha simples, por exemplo, no Python. Eu achei interessante trazer que ele é assim, ó. Ele gera a tabela de regras de decisão. E o formato é esse aqui mesmo, ó. Se omit, a forma de ler regra é assim, se omit igual a high, and o true aqui, na verdade, você vai ter... que deu true... o true aqui, ele é referente à decisão que ela tomou. Que foi o 4 que ele escolheu, 3, 5 e 5, né? Que é quando tem jogo, que é o 100% quando tem jogo, é quando o tempo igual a normal. Que o jogo é yes, né? Que é o verdadeiro, se der verdadeiro é igual a yes. Apesar de ter sido só 40%, né? Estou falando as duas aí. Por isso que a primeira de cima aqui é o que é o no, né? Que deu 60% de vezes. Ele só separa isso, é só um implementozinho. E aqui a gente poderia tentar explorar outras questões. Não sei se vocês perceberam também, essa ferramenta, quando você puxa do último nó, ele vai sugerir alguns complementos. Por exemplo, eu posso colocar esse resultado numa tabela. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor. Posso resultar numa tabela, eu posso agrupar, eu posso ver isso num gráfico, eu posso ver a curva ROC dele. Ele tem um alerta aqui, a gente pode ver também o que é. Ah, tá. A coluna de referência. Ah, tá. Aqui, eu acho que por causa do tipo da coluna, ele não está pegando aqui, não. Tá achando a referência da coluna. Para a gente ver isso. Tá, então essa aqui foi a árvore, a Decision Tree, tá?
Todo mundo conseguiu rodar? Conseguiu, Rodrigo? Conseguiu? Ah, para quem está instalando, já já eu volto. E essa aqui é a regressão linear.